Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. A palestra da noite de hoje, ela tem como tema nossos talentos. Será ministrada pelo nosso amigo Ronaldo Gaona. Toda a fala do nosso irmão será pautada em cima dos ensinamentos do Cristo Jesus. Então, meus irmãos, vamos orar? Nesse momento tão especial da palestra, estamos todos ligados num só pensamento, num só sentimento esse de amor e aceitação. Aceitação das palavras do Cristo Jesus. Nesse momento, então, onde o nosso amor, os nossos pensamentos estão ligados ao mais alto, mentalizando a figura fraterna de Jesus. Pedimos que Jesus, o nosso irmão amigo, intua e ilumine o nosso irmão Ronaldo, intuindo ele as melhores palavras e os melhores sentimentos para ele transmitir para a gente. Que o mentor particular dele o ilumine também. Senhor Jesus, que esse momento, Jesus, seja muito especial em nossas vidas, nos trazendo conforto, amparo, direcionamento. Que essa noite de sábado, Jesus, seja muito especial aos nossos corações. Então, Jesus, eu te convido, continue conosco, Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja, Jesus, graças a Deus. Boa noite a todos, para quem eu cumprimentei. É uma honra muito grande vir aqui à casa, a primeira vez, fazer uma palestra. Eu já estive aqui, muito agradecido pela confiança, E falar também, que esse nome é Caminho da Luz, é um livro que me chamou para o Espiritismo. Então esse nome tem muito significado para mim. Depois que eu li esse livro e escutei uma palestra do Haroldo, a Caminho da Luz, eu me tornei espírita de verdade. Mas hoje a gente veio aqui para falar dos nossos talentos, Deus não mediu esforços para nos colocar aqui como somos, Talvez a gente se apequena um pouquinho, falar, eu não vou conseguir, eu não tenho nada para oferecer. Sim, todos nós temos algo para oferecer. E nessa palestra, a gente vai bater na parábola dos talentos, onde Jesus Cristo fala sobre essa parábola. Ele usa termos da época, como os talentos, que naquela época era dinheiro, eram moedas. Uns falam que um talento era uma semana de trabalho. Outros falam que eram aproximadamente 15 meses de trabalho. Mas isso não importa. O que importa é a mensagem do Cristo. E é muito curioso, o Cristo ele fala sobre um Senhor muito rígido nessa parábola. Ele era o Senhor e ele vai sair de uma longa viagem. E ele pega e fala que vai distribuir os seus bens para os seus servos, para os seus empregados. E é bem curioso que ele chega, ele pega uma grande quantia, 5 talentos, e entrega para um. Pega 2 talentos e entrega para outro. E pega 1 talento e entrega para outro. E ele sempre fala,
cada um segundo a sua capacidade. E esse é um ponto que a gente vai se apegar depois. E fica mais interessante essa parábola quando o Senhor retorna. E ele vai querer saber o que foi feito desses talentos. E o Senhor vai e vem o primeiro servo, e fala: Senhor, me deste 5 talentos. Eu trabalhei, eu investi e consegui mais 5. Tome aqui de volta. E o Senhor: obrigado. Fique na alegria do Senhor, compartilhe a alegria do seu Senhor. O que tinha 2 talentos também fez o mesmo, trabalhou, conquistou mais outros 2 e ao mesmo tempo entregou ao Senhor: Senhor, aqui os talentos que me destes, mais esses que consegui. E o servo que conseguiu 1 talento, que pegou 1 talento, ele enterrou o seu talento, com medo do Senhor. Ele pega e fala assim: sei que é homem severo, que ceifas onde não semeastes e colhe onde nada pusestes. Por isso, como temia, escondi o teu talento na terra. Aqui o tens. E o Senhor, muito curiosamente, ele fala: servo mau, tire o seu talento e dê ao que tem mais. E aí a gente já vê e fala assim: nossa, que Senhor rígido, né? É estranho, né? Ele vai falar assim, tire o talento e dê ao que tem 10 talentos. Portanto, dar-se-á a todos o que já têm e ficarão acumulados de bem. Quanto àquele que nada tem, tirar até mesmo o que pareça ter. E ele fala assim: e pega o servidor inútil, vá lançado às trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. A gente fica pensando, né? Jesus falando essa mensagem, o que ele queria dizer? E aí a gente vamos o primeiro ponto, né? A cada sopro, assim, a divisão dos talentos. Um tem 5, um tem 2 e o outro tem 1. Injustiça divina, né? Porque aí a gente sempre olha na nossa sociedade, e tal pessoa tem mais talento, tem mais dinheiro, eu não tenho, olha, eu só tenho um pouco. E aí a gente vê a mensagem da reencarnação nesse ponto. A mensagem da reencarnação, por quê? O Senhor, aí a gente vai trazer para o lado espiritual, né? Para o lado do espiritismo. E ele deu 5 para um, 2 para outro e 1 para outro. Talvez nessa encarnação eu seja o que recebeu 5, que eu vou ter que aprender a trabalhar com esses 5. Na outra encarnação talvez eu receba 2 e na outra 1, ou vice-versa. E aí a gente vê que não tem injustiça divina. Não existe essa injustiça. Deixa eu só achar aqui a setinha aqui que ela sumiu do computador. Essa justiça divina ser variada. Na encarnação a gente pode ver isso. A gente pode trabalhar, né, isso. E Kardec fala muito bem nesse capítulo que ele fala aqui, a lição 16, que não se pode servir a Deus e a Mamon, e essa parábola está incluída nesse capítulo. E Kardec ele fala sobre a desigualdade, né, e das riquezas no mundo. E ele fala bem interessante o seguinte: a desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver desde que se considere apenas a vida atual. Porque se a gente considerar assim, só existe essa vida, morreu, acabou, igual muitos irmãos nossos. E aí, onde está a justiça divina? Hoje, né, a minha professora que estava falando comigo, falou assim: para que serve o pernilongo? Eu não achei utilidade no pernilongo. Tudo tem utilidade. Tudo eu até peguei e falei para ela assim:
nasce uma criança sem cérebro. Qual que é a utilidade dessa criança? Será que Deus errou? Ou ela vem trazer alguma coisa? E aí a gente vai acompanhando aqui um pouco o pensamento sobre a doença também nessa palestra. Então, a desigualdade social, vamos continuar. A primeira questão que se apresenta a esta não é porque não são igualmente todos ricos, todos os homens. Não são por uma simples razão, por não serem igualmente inteligentes, ativos, laboriosos para adquirir, nem sóbrios e nem previdentes para conservar. E aí, né, isso é uma coisa que eu sempre falo, né? Se todo mundo fosse patrão, a gente ia ter um problema sério. Se todo mundo fosse empregado, a gente ia ter um problema sério. Se todo mundo fosse rico, né? E ninguém quisesse trabalhar para ninguém, a gente ia passar fome. E aí, tá uma coisa assim. Por quê? Eu sempre escutava quando eu trabalhava assim, tem pessoas que não nasceram para ser patrão. Realmente, nessa encarnação não nasceram. O dia que eles tentaram ser patrão, eles não conseguiram. Por quê? Igual fala na mensagem, a capacidade deles ainda não é menosprezando. Como a gente fala de evolução, talvez alguns vão estar um pouquinho mais evoluídos intelectualmente do que nós. Então, e como o Kardec fala aqui, ó. Aliás, o ponto matematicamente demonstrado que a riqueza repartida com igualdade a cada um daria uma parcela mínima e insuficiente. Aí ele fala que se toda a riqueza do mundo fosse dividida igual, todo mundo ia passar fome. Igual outro dia a pessoa falou assim, a Mega Sena tá lá, 400 milhões. Né? Então, 400 milhões se dividir no Brasil vai matar a fome. Não vai, porque vai dar R$2 para cada um. Né? Então, aí o Kardec fala assim, uma parcela mínima é insuficiente, que supondo efetuada essa repartição, o equilíbrio em pouco tempo estaria desfeito, pela diversidade dos caracteres e das aptidões, que supondo ao possível e durável, tendo cada um somente com o que viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos. Por quê? O que eu tenho está bom para viver. Aí quem que ia inventar a vacina? Quem que ia inventar produtos? Quem ia fazer a soja para produzir mais? Quem ia inventar que a mandioca dá para produzir químicos que falam assim, vamos separar isso, separar aquilo. O dinheiro, então, o Kardec fala que tem que estar concentrado em certos lugares para a gente poder. Na outra palestra eu falei isso bem, citei, né? O Steve Jobs. Se ele fosse pobre, a gente não ia ter o celular. Mas ele teve a capacidade. Então, Deus trabalha tudo certinho. Nesse momento eu vou dar essa inteligência para você. E aí a gente vai trabalhar esses cinco talentos logo lá. As aptidões, né? Aniquilamento de todos os trabalhos que concorriam para o progresso e para o bem-estar da humanidade, que admitindo ela é cada um necessário, já haveria o aguilhão que impede os homens a grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é para que daí se expanda em quantidade suficiente e de acordo com as suas necessidades. A gente, esses dias, né, eu escutei uma fala assim que o dono da empresa é rico porque os trabalhadores que trabalham, a riqueza e ciência dos trabalhadores. Mas, se o chefe, o dono ali, não tivesse a ideia, eu vou fazer isso, eu não sei aqui o que tem, uma farinheira aqui, uma usina, eu não sei o que tem. Se eles não tivessem concentrado e dado emprego para a população, talvez não teria emprego para todo mundo. Então, tem esse lado importante. Então, o Kardec trabalha muito bem isso nesse sentido. Aí vamos continuando as divisões aqui. Tem um delay aqui dos talentos. Quando vamos transformar agora os talentos numa visão do livro, uma psicografia do Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Irmão X, né, que a gente sabe que é o Humberto de Campos, mas ele fala uma reflexão muito interessante dessa divisão dos talentos. Ele pega os mesmos personagens da parábola e ele fala, ao primeiro servo, ele faz assim, ele transforma o que na encarnação.
Ó, você vai encarnado assim. Ele vai falar dos 5 talentos: a saúde, a riqueza, a habilidade, o discernimento e a autoridade. Olha o que ele deu primeiro: 5 talentos. Aí, esse servo foi entregar os talentos para ele. Ele falou assim: Senhor, o Senhor me deu isso, agora eu desencarnei. O que você fez na sua encarnação? Qual que é o proveito que você teve? Aí ele fala assim, ó: com a saúde, ganhei o tempo. Espalhando a riqueza, aliciei a gratidão. Usando a habilidade, recebi a estima. Movimentando o discernimento, conquistei o equilíbrio. Distribuindo a autoridade em seu nome, ganhei a ordem. Então, aí vamos transformando esses talentos assim. Quando a gente vai encarnar, aí vamos fazer a viagem ao contrário. Em vez de ser Deus não vai viajar, né? Porque aqui na parábola ele fala de um senhor, um patrão. Mas esse Deus fala assim, ó: você vai para a sua encarnação. Você quer, eu vou te dar tais talentos e você aproveita ele. E aqui ele fala da saúde, porque muita gente reclama que não tem. Muitas pessoas falam assim: eu queria pelo menos enxergar. A gente enxerga. A gente pode fazer alguma coisa. Com a gente com saúde, a gente pode fazer muitas e muitas coisas. Ele fala assim: com a riqueza, aliciei a gratidão. Talvez nós falamos assim: eu vou ajudar quando eu me aposentar. Eu vou ajudar quando eu ficar rico, quando eu ganhar na Mega Sena. Talvez você não precisa ser rico de bens, mas um pouco que você ajudar. Talvez uma criança que você compra um caderno, você não precisa dar presente, não precisa dar comida. Talvez um caderno, um livro, uma boa conversa. É que todo mundo fica pensando assim que os talentos é para mim fazer grandiosidades, é para mim ser um Divaldo Franco, é para mim ser um Chico Xavier. Não, eu tenho que ser o Ronaldo, eu tenho que ser o Romildo, eu tenho que ser a Maria Cleusa. O que me cabe? O que eu vou fazer com o pouco que eu tenho? O que Deus espera de mim? Por que eu encarnei em Nova Londrina? Por que eu encarnei em Nova Esperança? Qual que é o meu trabalho? Talvez o meu trabalho seja abrigar o Espírito como meu filho para mim e a ele. Esse é o meu talento. Talvez o meu talento seja ajudar a cidade a se desenvolver economicamente, para ela crescer, eu ser um trabalhador da cidade, um pioneiro da cidade. Talvez a gente não tenta ver talentos. Lá em São Paulo, não, eu não vou ajudar porque eu não vou conseguir ter uma mansão no caminho. Mas não, talvez você precisa ter a mansão no caminho. Talvez você tenha que ser um bom pai, perguntar para o seu filho: filho, o que está acontecendo na escola? Qual a nota que você tira? Talvez você é aquele ser que Deus deu um talento. E o que você vai fazer com esse talento? Enterrá-lo? Não. Você tem que trabalhar. Então, uma parte bem interessante nessa visão do Humberto de Campos, ele fala: agora o servo, que ele deu um talento, o servo preguiçoso e mau, porque isso está lá ele fala assim: te dou a dor, te dou a doença, use com sabedoria. Nossa, que Deus injusto, hein? Para outra ele deu riqueza, saúde, dinheiro, né? Tempo, deu tudo que ele deu lá. E para ele deu a dor, deu a doença. E aí o servo fala assim: Senhor, recolhe de volta essa herança maldita que me destes e menospreza a dor. E o Senhor nos fala: a dor era a sua oportunidade sagrada e única de iluminação no próprio caminho, para que sua claridade amparasse os companheiros de lutas regenerativas e salutar, repelisse o dom que te confiei, volte a sombra e a desesperação que abraçaste. Aí é o seguinte: a gente fala, nossa, a dor é um talento? Talvez para nós sim. Chico Xavier conta uma história que ele adotou um menino, que o menino não tinha braço, não tinha perna, não abriu o olho. Não sei se vocês sabem dessa história. E ele veio a desencarnar.
E no dia que ele desencarnou, ele abriu os olhos pela primeira vez e lagrimou na frente do Chico. E aí o Emmanuel falou assim: graças a Deus, Chico, o trabalho foi bem feito. Ele falou: como? Ele falou assim: esse nosso irmão, ele, em 10 encarnações ele se suicidou. Então a gente teve que amputar os membros dele. E a primeira vez que ele abriu os olhos para a luz. Olha só um pequeno detalhe. Então, a doença, talvez, como a gente fala, talvez a gente vê uma criança com deficiência e fala assim: nossa, e a justiça divina, a bondade divina? Aquela pessoa com deficiência, ela está sendo camuflada para talvez um obsessor. O pessoal fala: eu não vou querer mais ela, porque ela já tem problema. E aí a bondade divina trabalhando. Então, e quantas pessoas veem uma doença, talvez fala assim, talvez tem aquele irmão que você não conversa faz muito tempo, igual famílias que a gente vê, né? Meu pai conta que meu avô morava de frente a frente com a irmã dele, ficou 10 anos sem conversar com a irmã dele. Só que aí o que? Quando vem a doença, o que acontece? A família não se une, vai lá se ver. Então, olha para você ver como a doença, a dor, ela é um talento muito precioso. E a gente fala assim: eu não quero. Como que eu... Aí a gente fala assim: talvez é uma expiação ou é uma missão. A gente trouxe... Eu falo que a missão... Quando eu comecei a trabalhar em oficina, tinha um senhor, ele tinha um caminhão, naquele tempo tinha um caminhão Fordão, aqui acho que não tem poucos aqui, mas Fordão, e ele carregava areia. E ele tinha um filho deficiente. E ele falou para mim assim: ó, essa é a maior bênção que Deus deu para mim. Porque meus filhos, nenhum me acompanha. Ele, 5 horas da manhã, ele coloca comida na marmitinha dele, monta no meu caminhão e só me abandona à tarde. E protege, e quando eu tenho que sair, ele fica cuidando do meu caminhão. Aí eu falo assim, ó, olha só, talvez esse espírito veio, porque ele falou assim: eu não me dou bem com meus filhos, eu não me dou bem com a minha mulher, mas eu me dou bem com ele. E trouxe a união para a família. Talvez esse espírito, mais evoluído que nós, quis um corpo enfermo para poder trabalhar. Então, a gente não pode menosprezar a doença, a gente não pode falar mal. Quando a gente estiver doente, a gente agradece a Deus e pede, se for do meu merecimento, que a cura veio. E com certeza, Jesus não deixou ninguém desamparado. Esse é um ponto bem interessante dos nossos talentos, né? E numa outra parte do livro, do comentário, falam que um talento nosso muito importante é a nossa religião, o nosso interior. Desculpa falar aqui. Religiosidade. Aí, falhou. Trava a língua, né? E o irmão nosso, ele conta bastante uma história da Madre Teresa de Calcutá, que ela faz a nossa religiosidade trabalhar coisa, né? Então a gente fala assim: eu sou religioso, eu vou no centro espírita, eu vou na igreja, eu vou no culto. A gente sempre faz isso. Mas o que isso traz de bom para a sociedade? Quando você transforma isso? E tem uma história de Madre Teresa de Calcutá, que ela fala que ela estava lá no lixão de Calcutá e tinha um senhor morrendo. E ela vai lá e recolhe, leva para sua casa, dá um banho. E ele já estava nos dias contados já. E ele, depois que ele tomou um banho, ela deu algo de comer para ele. Ele olha para ela e fala assim: senhora, qual que é a sua religião que você adora? Qual que é a religião que você serve? Ela olha para ele e fala assim: a minha religião é você. E qual que é o Deus que você cultua? O Deus que eu cultuo é você. Porque ele falou para mim que ajudar, amar uns aos outros como eu os amei. Então, a partir que eu cuido dos meus irmãos, eu estou adorando a Deus. Eu estou cuidando de Deus. E essa história é aquela coisa: o que adianta a gente vir no centro espírita, a gente ser religioso, falar, encher a boca, falar assim: eu sei o livro dos Espíritos de Adequado e Santiago. Eu adoro a questão tal, mas eu tenho que fazer essa questão
essa resposta dos Espíritos, esse ensinamento do Cristo brotar na gente, nos ajudar a trabalhar a cada dia. A gente, nós hoje, olhando para dentro de nós somos o servo que enterrou o seu talento, ou a gente é o servo que fez os talentos multiplicarem? A gente tem que fazer essa pergunta para nós. Por quê? Nessa parábola, eu peguei um momento espírita que eu gosto muito. E esse momento espírita chama Anjos Decaídos. Porque todo mundo sabe que essa parte da Bíblia nós espíritas não acreditamos, que a gente não acredita que um anjo, o demônio, o Satanás, ele era um anjo, decaiu, ele rebaixou. A gente não acredita nisso. Mas vamos corporificar essa passagem da Bíblia. Vamos falar que nós somos esses anjos que viemos encarnar aqui. E Deus nos deu os talentos, nós somos super talentosos. Alguém que é professor, alguém que é mecânico, ou que seja, cantor, né? E nessa parábola fala sobre isso. Ela fala assim, ó: Jesus foi o único anjo que veio na Terra e encarnou aqui, né? Ele é o modelo nosso a ser seguido. Entretanto, na parte literária dessa passagem dos anjos caídos, enseja relevantes reflexões. Nela estão contidos e estampados velhos vícios humanos. Por exemplo, o desejo incontido de brilhar e ofuscar os outros. Ninguém faz isso aqui, né? Ninguém gosta de rebaixar o outro para você poder ser melhor. Talvez na escola mesmo você ia lá e dedurava o seu amigo só para ganhar uma moral com a professora. Por exemplo, o desejo incontido de brilhar e ofuscar os outros, né? Segundo a Bíblia, os tais anjos queriam se assemelhar a Deus em sua glória. O que a gente fez com Deus? Porque na Bíblia fala que nós somos a semelhança de Deus. O que nós fizemos? Nós falamos que Deus é a nossa semelhança. Nós tornamos ele um velhinho sentado num trono com o seu cajado mandando: ó, esse morre, esse... Mas a gente trouxe, em vez de a gente tentar se igualar a Deus, a gente tenta trazer Deus para nós, rebaixar ele. Outra falha corriqueira, que reside muito nos homens, é a ingratidão. Veja que, recebido do Senhor da vida, os agraciados se revoltaram contra ele. Na esteira dessas reflexões, é possível concluir que essa tragédia bíblica se repete todos os dias. Elas não se costumam ser percebidas diariamente, mas é comum. Trata-se de homens dotados por Deus com os mais variados talentos, mas ingratos. Podem ser intelectuais, artistas e empresários, professores ou administradores. Embora ricos de possibilidades e recursos, não cuidam de tornar o mundo melhor. São inúmeros artistas que excitam o que há de pior nas criaturas. Esses dias atrás, eu fui batizado na Igreja Católica. E tocou uma música em homenagem ao Dia das Mães. E falou assim, é uma música do Roberto Carlos, Amor Maior do Mundo. E eu bati assim, eu falei assim, gente, e aí as pessoas falam que nós somos atrasados. Eu falei assim, aí eu peguei e falei assim, nessas 2 últimas décadas, eu quero uma letra que foi escrita que você pode tocar no centro religioso. Vamos pensar um pouquinho. Que letra de música que a gente escrita, foi feita por nossos artistas nessas 2 últimas décadas, que fala assim, que pode excitar o bem, igual essa música do Roberto Carlos, que ele canta sobre Jesus, que ele canta sobre o amor, né? Não temos músicas mais. E aqui é onde ele fala, os artistas excitam o que há pior nas criaturas: traição, droga. Eles são os talentosos, artistas talentosos, que têm uma voz
magnífica, que Deus deu talento para eles. Eles estão enterrando o talento. E isso não é só professores que talvez não queiram ensinar os seus alunos. Então passa de ano, pelo amor de Deus, eu não aguento mais vocês. Deus te deu o dom do ensinamento. Olha que coisa linda você tem. Você é um professor que tem a responsabilidade de dar ensinamento, dar conhecimento às crianças. Nós não precisamos da educação. A educação são os pais que dão. Então você tem que passar o seu conhecimento para eles. E você enterra o seu talento. Ao mesmo se dá com empresários que talvez forçam trabalho escravo, não pagam direito. E ao contrário também, você ser um empregado, quando você vai ser contratado numa empresa, você vai lá e olha lá, pessoal, você tem que fazer isso, isso, isso. Faça com amor. Exponha seu talento. E com certeza, o seu talento, talvez futuramente, você precisar de a empresa vai falar assim, vou te mandar embora aqui. Aí vai surgir outra oportunidade, vai falar assim, ele é um bom funcionário. É o seu talento brilhando. É o seu talento, o único talento que Deus te deu. E você fala assim, eu vou trabalhar nessa empresa aqui, eu quero que essa empresa se lasque. Essa máquina não é minha mesmo, meu patrão tem muito, eu não quero. E aí você joga o seu talento fora. Então, todo homem talentoso que não age em favor do progresso, corporifica a metáfora dos anjos caídos. Por certo, não é perfeito. Caso contrário, não erraria. Mas recebeu da divindade importante depósito, no qual precisa dar conta. Que é o que a gente vê. Cada um recebeu o seu talento. Quando a gente desencarnar, a gente vai ter uma visão ampla do que fizemos. E aí vai falar assim, o que você fez com os seus 5 talentos que eu te dei? Com 1 talento. Cada um segundo suas obras. Então, não adianta ficar pensando assim, eu sou pobre, eu sou infeliz, eu não consigo. Sim, consegue. Talvez um pouquinho de tempo seu, uma palavra amiga, você salva uma pessoa, talvez um suicídio. Você indica a pessoa, ela está lá passando fome, você indica ela para um trabalho. Aí a pessoa fala assim, mas tem pessoas que são ingratas. Madre Teresa fala uma coisa muito bonita. Você ajuda essas pessoas não estão nem aí para você. Nunca foi entre eu e elas, é entre eu e Deus. Sempre foi entre eu e Deus. Se a pessoa é ingrata, não tem problema. Se você, aquela pessoa fala assim, eu não vou dar o cara pediu, eu vou dar 1 litro de leite pro meu filho. Aí fala, eu não vou dar porque ele vai lá e troca por pinga. Se você deu a intenção de dar 1 litro de leite para você, o que vale é a sua intenção. O seu talento é o que o Kardec fala assim, não vai ser distribuído igualmente, mas você pode ajudar quem não tem. Não só financeiramente, o seu tempo. Tinha um palestrante que ele veio lá de Florianópolis, eu não lembro o nome dele agora, eu esqueci o nome dele. Ele fala, que fazia o trabalho de cesta básica, chegava a fazer aquela fila enorme, porque ele dava assistencialismo, sabe, dava um trabalho. Aí estava sentado aqui, aí a pessoa vinha, pegava a cesta básica, sai, vai logo que tem outra frente. Ele falou assim, será que eu estou fazendo caridade mesmo? E se essa pessoa ela vem aqui que ela quer conversar, contar o seu problema, pedir uma ajuda do emprego, falar assim, eu estou com um filho doente, a gente não está dando caridade, a gente está dando comida. Mas eu não estou dando comida com amor, eu estou pedindo para ele ir embora rápido. Então, várias coisas, a gente trabalha nessa parábola da distribuição de riqueza, de como você vai trabalhar, porque ele fala assim, até a riqueza é um talento. E uma coisa muito interessante nessa passagem bíblica é o seguinte, Jesus fala em outra parábola, que é mais fácil um camelo passar por um buraco de agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E nessa parábola, quem que errou? Foi o que teve menos. Olha como Jesus trabalha certinho para a gente saber. E nesse capítulo do livro do Evangelho segundo o Espiritismo,
não consegue servir a Deus e a Mamon. E ele fala do nosso problema com a riqueza e o nosso problema com a pobreza. E nas Cartas Crônicas, um livro que chama Cartas Crônicas de Humberto de Campos, ele conta a história de um mendigo e de um rei que se desencarnou. E ele fala assim, né, que desencarnaram, aí o rei ascendeu, foi pro rei. Aí o mendigo falou: mas que negócio é esse? Tá errado. Eu sofri tanto lá na terra, lá quem merece estar lá sou eu. Ele era rei. Ele falou assim, ele tinha muita comida. Ele falou assim, mas ele tinha uma doença que ele não conseguia comer direito. E quando ele estava comendo, ele ficava preocupado com as pessoas que não tinham, então ele não se alimentava bem. Ah, mas ele tinha uma casa bonita. Não, mas ele não ficava nela, porque ele estava lá. Quando ele nem saía, quando ele ia, ele queria saber o que estava acontecendo no seu reino. Ele queria saber o que o povo estava passando. Ah, mas ele tinha uma família. Ah, mas ele trabalhou para ter essa família unida, tudo. Aí o menino falou assim: vi que não tem jeito mesmo. E agora o que será de mim? Você vai encarnar rei, e aí você vê o que você consegue fazer. Porque ele criticou tanto o rei. Mas e aí quando ele for rei? Porque como a gente sempre fala, né? A gente tinha um programa, acho que eu não sei qual programa de TV, que o patrão, ele ia lá, ele se uniformizava e trabalhava de empregado no meio, né? E ninguém conhecia ele, né? E colocava uma pessoa para administrar. E dava aquele embaraço. Não ia, porque cada um tem sua capacidade de movimentar o seu talento. Talvez o seu simples talento seja. E aí uma coisa muito interessante também, o Emmanuel fala do talento divino. Qual que é o nosso talento divino? Ele fala que o nosso talento divino é o nosso tempo. O que nós gastamos nosso tempo? Porque hoje, como eu estava falando, né, que tem pessoas que não estão vindo mais aqui, né? Eu falo assim, né? Aí você vai em outros lugares, nada criticando, cada um vai onde quiser, né? E estão lotados. E talvez uma horinha a gente sempre lá no centro a gente bate nessa tecla. Ó, a gente tem 1 hora de estudo, 1h30, 1 hora de palestra pública, talvez um atendimento fraterno que a gente faz. Então, quer dizer, vai dar 3 horas por semana. Quantas horas tem a semana? O que você está fazendo com o talento que Deus te deu, se você nem glorifica Ele? Com 3 horas por semana, está ótimo. Está de bom tamanho. A gente gasta nosso tempo com muitas coisas e talvez numa aprendizagem, numa atenção, numa caridade, porque a gente precisa estar dentro do centro espírita para ser espírita. No nosso trabalho, né, a gente pode falar de espiritismo, a gente pode ler um bom livro, a literatura espírita está repleta, né? Então, o Emmanuel fala assim: não nos esquecemos assim, no dia que passa, porque neste mesmo minuto brilha o divino momento de começar a gloriosa ascensão. É hoje, é agora que a gente tem que começar. Não é quando eu vou mais no centro espírita quando eu aposentar. Aí você aposenta, você descobre que a sua aposentadoria não dá para você viver. Aí você fala: não vou poder ir no centro espírita de novo. Aí, os servos que fizeram seus talentos se multiplicarem representam os homens que sabem cumprir a vontade de Deus, empregando os seus bens, a fortuna, a cultura, o poder, a saúde, os dons que foram criados para a evolução não só dele, mas a evolução do planeta. Já o servo que deixou o talento improdutivo, falhando na sua incumbência, foi cometido, simboliza os homens que não seguem a lei de Deus. É os homens que talvez todo dia lamentam. Aí eu só fico imaginando assim, eu fico imaginando por mim, né? Será que eu vou lamentar muito quando eu desencarnar? Será que eu devia ter feito mais? Porque eu tenho que olhar por mim, né? O que eu posso fazer? Como fala assim, o divino momento de começar a gloriosa ascensão. E uma outra fala
no livro do Leon Denis, ele fala assim que, ó, passa no mundo com o medo da morte, e na morte confessa o medo da vida. Porque quando a gente desencarnar, a gente descobriu que a gente passou a vida com medo de tentar. Talvez porque a sociedade em si fala assim, você vai ajudar aquele ser. É tão... Mas você lembra que Jesus, ele ia nas piores pessoas. Ele auxiliava os piores. Ele não queria andar com os bonitão da época, né? Vamos pôr assim, com a sociedade, né? Com a socialite. Ele queria andar com quem precisava. Se a sua bondade está aqui, ela veio para auxiliar alguém que precisa. E por isso também está dividido esses bens, a riqueza, a pobreza, tudo. Por quê? Se todo mundo fosse igual, a gente não precisaria despertar o nosso talento, porque estava todo mundo na mesma faixa, não. Como aí a gente vai ajudar o nosso irmão, algum irmão que precisa de algum auxílio, a gente sendo patrão, a gente vai contratar os empregados, tratar bem os empregados, nós tratar bem os nossos patrões e vice-versa. A gente vai de pouco a pouco nessa viagem nossa. E eu vou contar uma história para encerrar. Eles conhecem. Essa história eu não presenciei porque eu não estava morando na época aqui. E o meu pai conta, quando meu tio desencarnou, né? Meu tio era bem conhecido na cidade e em vários lugares, né? E meu pai conta que teve 25 coroas de flores. Só que meu pai ficou preocupado, eu não gostava de flor, então ele ficou assim. Mas ele falou assim, o que marcou mais no velório do meu tio foi um menino com uma caixa de um engraxate, parou do lado do caixão do meu tio e falou assim, perdi meu amigo. Será que o dia que nós desencarnarmos, teremos um amigo que vai lamentar a nossa partida? Então, eu acho que, por mais que meu tio não era perfeito, não, como ninguém somos, mas ele utilizou o talento dele. Por quê? Aquele menino ele ia toda semana na farmácia dele, aí meu tio pegava e falava assim, Ronaldo, vem cá, Miguel, vem cá, eu vou pagar o engraxamento para todo mundo. E ele tirava o seu dinheirinho ali. Então ele utilizou, né, a sua riqueza para isso. É um pouquinho só. Como fala Emmanuel, o dinheiro, talvez, a riqueza, é o braço do amputado para ajudar os outros. Então fica essa mensagem, fica esse pensamento, né? E como eu falo assim, né? Um simples gesto. Não é 25 coroas que marcou, mas um simples menino chorando que o amigo dele foi embora. Então, que trabalhamos nossos talentos, não importa o que somos, se nós somos mecânicos, se nós somos ajudantes, se nós somos encanadores, se nós somos eletricistas, caminhoneiro, o que for, trabalhe com alegria, trabalhe sempre com alegria e pensando que se você está ali, é porque você tem um propósito. A sua família, você faz parte dela. Deus nunca errou de endereço da encarnação. Estamos aqui para ajudar. E não fique lamentando que outras pessoas têm mais talento que você. Faça o seu brilhar e crie passos de luz na sua estrada. E a nossa amiga pediu para mim fazer a oração de encerramento. Então, peço a todos que fechem os olhos e elevemos nossos pensamentos ao alto e agradecemos por mais este momento, agradecemos pelo Espiritismo, pela doutrina, pelo Evangelho de Jesus, que foi escrito há mais de 2000 anos, esse ser angelical que veio pessoalmente nos ensinar o caminho. Relembremos dele a cada momento e ele, olhando para você,
falando: filho, você nasceu para a paz, para a felicidade. Eu te aguardo. Utilize as ferramentas que eu te dei para essa jornada. Ele nunca falou que ia ser fácil, mas ele prometeu que ia ter vida e abundância na nossa eternidade. Agradecemos a casa, a Caminho da Luz, agradecemos a UNE por nos ajudar a trabalhar e divulgar essa doutrina maravilhosa que está em nossas vidas. E mais uma vez agradecemos a Deus por nos dar a oportunidade da encarnação para corrigirmos alguns erros das nossas outras encarnações e que possamos trabalhar para o bem e saber ser luz ao lado para as pessoas que caminham conosco, e assim ser melhor hoje do que fomos ontem e amanhã melhor do que fomos hoje. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, pelas bênçãos de hoje. Seja conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja.